Meus irmãos, graça e paz, um bom dia a todos. É sempre bom estar de volta a esta casa, rever amigos e irmãos. Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor e, para tanto, quero convidá-lo ao livro do Gênesis. O livro do Gênesis, capítulo de número 3. Lá na nossa igreja, nós também estamos numa pegada expositiva, numa série de mensagens sobre o Eclesiastes. A igreja aqui deu uma pausa, não foi? Domingo passado, encerrou. Esse domingo já é livre. O pastor Renan disse que era tema livre. Lá na igreja nós demos uma pausa também. Estávamos nessa pegada e demos uma pausa. Eu até falei ontem aqui, no Café com Palavra, um feedback de um irmão, um retorno, uma resposta que um irmão deu sobre o Eclesiastes foi: pastor, está dando gastura essas mensagens. Eu ainda pensei em trazer o Eclesiastes, já que era livre, eu poderia também ministrar sobre o Eclesiastes. Eu digo, rapaz, já está dando gastura isso até em mim, né? Deixa eu ir para outro lugar aqui, que também não é nada fácil, né? Eu gostaria de pensar com vocês sobre famílias sem filtro à luz de um relato bíblico. Ou, se você preferir, para ficar melhor, famílias sem filtro à luz de um retrato bíblico. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Os últimos versos, os versos 23 e 24, para a gente começar. A palavra do Senhor diz assim: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Senhor, nos conceda a graça que nós precisamos. A graça que precisamos, tanto para mim, no meu caso, ministrar a Tua palavra, compartilhar com os meus irmãos o texto sagrado, com algumas aplicações. A graça que os meus irmãos precisam para ouvir, acolher a Tua palavra no coração e colocar em prática para o louvor da Tua glória. Nos abençoe, Pai, em Cristo Jesus, Teu Filho, e que o poder do Espírito esteja sobre as nossas vidas. Assim oramos. Amém. Como é que vai o seu lar? Como é que anda a sua casa? Como é que as coisas estão? O seu lar é um lar docilar? Como são as relações entre os membros da sua família? As relações são sempre pacíficas e harmônicas? Você, homem, marido, pai, você tem liderado sua casa, tem amado sua esposa como Cristo amou a igreja, de modo sacrificial, tem se entregado por ela. Você, mulher, uma vez que o seu marido, pressupõe-se isso, é como Cristo, você tem se submetido à liderança do seu cônjuge e tem se colocado nessa missão lateral, juntamente com o seu marido,
de liderar a sua casa, tem sido submissa, gosta disso, de se colocar debaixo da proteção, do cuidado do seu esposo. Seus filhos, sempre bem comportados, obedientes, né? Amantes da palavra, gostam do culto no lar, que você faz, presumo, semanalmente, diariamente. Suspeito, irmãos, que as coisas não são bem assim. Bom que fosse, ao menos sempre assim. Mas aquilo que nutrimos como expectativa de lar docilar, por vezes dá lugar ao lar amargo, o lar. A grande verdade é que por detrás das nossas projeções familiares, que por vezes estão cristalizadas nas nossas redes sociais, por detrás dessas imagens, dessas fotos, há muita coisa assim difícil, há muito drama, há muito conflito, que a gente faz questão de não trazer à baila, porque se a gente traz essas questões dramáticas, conflitantes para a mesa, é capaz do outro se afastar da gente. Forte impressão que eu tenho é que nós, em família, nós enfrentamos vários dramas, nós enfrentamos várias crises, nós enfrentamos inúmeros problemas. E a pergunta básica ou fundamental que eu gostaria de levantar é a seguinte, irmãos: por que família é tão complicado? Por que é tão difícil? Há um autor que diz que família é sinônimo de sofrimento. Família é sofrimento. Na verdade, família é paradoxo. Viver em família é uma experiência paradoxal, porque a família, ao mesmo tempo que ela lhe proporciona os mais altos céus, ela pode também lhe propiciar os mais abissais infernos. Família é paradoxal. Por que é assim? Porque a gente experimenta coisas não tão agradáveis na família. Por que família nos faz sofrer? Eu gostaria de oferecer algumas respostas, arriscando assim um esboço à luz do relato da queda, de Gênesis 3, mais precisamente de alguns versículos que eu resolvi destacar, a começar pelos dois últimos. Por que família é assim, irmãos? Tão complicado, tão difícil? Por que família é sofrimento? Em primeiro lugar, porque família tem o seu habitat numa floresta selvagem e não mais num jardim seguro. Note que o texto que nós lemos inicialmente fala justamente do último efeito da queda. Os nossos primeiros pais pecaram contra o Senhor, se rebelaram contra o Senhor, sofreram assim as implicações malditas da queda, e o evento último da queda é justamente a expulsão do paraíso ou do jardim. Não mais estão num jardim seguro, mas agora numa espécie de floresta selvagem. E quando você começa a olhar para o relato do Gênesis,
pós-queda, logo você se depara com algumas implicações nefastas, terríveis, da queda e do que essa queda implica em família. Por exemplo, você não demora muito para se deparar com o fato de que esse casal, que além de ter a sua relação estremecida, é um casal que tem filhos e um irmão mata o outro logo de cara. Quando você anda mais um pouquinho e percebe lá Deus, não é, derramando o dilúvio, varrendo assim a terra, tirando o velho mundo para lá, reconstruindo as coisas, Noé escapando com sua família e alguns animais. Logo em seguida, esse Noé que escapa com sua família e com alguns animais, logo em seguida, esse Noé enche a cara de vinho, se embriaga e permite com isso algumas situações moralmente desagradáveis. O que falar, por exemplo, do seu sobrinho Ló? Faz uma escolha, ele escolhe para Sodoma e Gomorra. Ele não vive pela fé, ele vive pelas vistas. E lá em Sodoma e Gomorra você sabe muito bem o que é que acontece. Além disso, o próprio Ló, ele sofre de abuso. Ele é embebedado e tem ali uma relação incestuosa. Meus irmãos, o que dizer de Abraão? O nosso pai na fé, ou pai da fé. Além das mentiras que nós percebemos e que traz alguns prejuízos para a sua família, mentiras contadas pelo próprio Abraão, como você sabe, pois está registrado, por conta da sua incredulidade, ele tem um relacionamento extraconjugal, ele tem um caso com a menina que trabalhava na sua casa, no caso Agar, e aí tem um filho fora do seu casamento com Sara, o que vai gerar inúmeros problemas. O que falar de Isaac? Os problemas vão se repetindo. Quando você chega em Jacó, meu Deus do céu, família de Jacó, José, seus irmãos, sabe, a família de Jacó é aquela família que, se entra pelas portas dessa igreja, alguém olha para o pastor Renan e diz: pastor Renan, cuidado, porque ali só tem peça rara. O senhor vai aceitar aqui na igreja? Eles vão fazer parte, serão membros. Quando nós olhamos para a metanarrativa das Escrituras e observamos as famílias que figuram no palco das Escrituras, amados, nós encontramos muitas irregularidades. Sabe, até fazendo assim aproveitando o ensejo da conversa que tivemos ontem, não é? Muitos tentam assim seguir Provérbios, mas a experiência é do Eclesiastes. Provérbios você tem ali os verbos regulares, né? No Eclesiastes nós temos os verbos irregulares. Então a nossa família é muito mais parecida com o Eclesiastes do que Provérbios. Os verbos irregulares. E por que é assim? Por que é assim? Bem, nós já sabemos porque a família não está mais num jardim seguro, onde reinava a harmonia, a beleza, a ordem, a santidade, a bondade, a obediência a Deus, mas sim, a família agora está em uma floresta selvagem, onde há desordem, onde há feiura, onde há tudo aquilo que ameaça ou ofende a santidade de Deus, ameaça a própria existência humana e destrói famílias. Mas por que isso, irmãos? E a resposta é simples. Isso se dá por causa de um hóspede indesejado.
Um hóspede indesejado que habita o nosso lar, mais precisamente no porão do nosso coração. Pecado. É o que Martinho Lutero chamava de hóspede indesejado. Ele habita aí. Ele habita aqui. E ainda que você tente mandá-lo embora, ele não vai. Como já disse o reverendo Valdeci Santos, o coração do problema é o problema do coração. Qual é o coração do problema das nossas famílias? É o problema do coração. E qual é o problema do coração? O pecado que habita nele. O pecado que habita aqui. O multimilionário britânico Jean Paul Getty, ele levanta uma questão bem interessante. Ele diz assim, é uma pergunta excruciante, na verdade. Ele diz assim: como e por que foi possível para mim construir o meu próprio automóvel, construir uma fábrica de aviões, perfurar os meus próprios poços de petróleo, erigir e liderar um império financeiro, mas ao menos não conseguir manter uma relação marital satisfatória? E aí ele diz assim: foram 5 casamentos e 5 fracassos. E a grande questão que ele coloca é: por que eu não consegui isso? Por que eu não consegui prosperar com a minha mulher, com a minha primeira família? Por quê? Problema do coração, irmãos. Pecado que habita em nós. Sabe? Esse hóspede indesejado. Pecado. Pecado. E quer saber? Às vezes penso que nós nos envolvemos, principalmente nós que fazemos parte da igreja, nós nos envolvemos em muitas causas, boas causas, com relação a pautas familiares. Por exemplo, nós somos pró-família. Nós defendemos a família conforme ela está esboçada e muito bem estruturada nas páginas do Novo Testamento. O marido, o cabeça, a mulher sendo submissa, os filhos debaixo da autoridade dos pais. Nós defendemos isso, somos pró-família e contra, portanto, qualquer tipo de ideologia que ameace a estrutura familiar. E nós então erguemos a nossa voz com base na autoridade das Escrituras e afirmamos que não concordamos com certas práticas e que nós estamos em acordo com as Sagradas Escrituras. Nós somos pró-vida. Quando o assunto é aborto, por exemplo, nós nos posicionamos, evidentemente, e dizemos não. Nós não seguimos isso, nós não concordamos com isso. Nós seguimos as Escrituras Sagradas, nós somos a favor da vida. E aí, claro, nós temos os nossos argumentos, nós temos todo um arcabouço que nos dá a possibilidade de entrar no debate fervendo e sustentando aquilo que de fato agrada ao Senhor. Mas a suspeita que eu tenho, irmãos, é que às vezes nós estamos tão envolvidos nessas questões a fim de ganhar o debate e de ganhar o mundo com a nossa fala, nossa capacidade de retórica, de dizer que estamos certos, que nos esquecemos do maior de todos os debates, que é o debate que se dá aqui. Há uma guerra travada aqui. A maior de todas as pautas
a pauta do coração. Essa é a maior de todas as causas pela qual nós devemos lutar, a causa do nosso coração. Porque do que adianta, irmãos, a gente ganhar o debate do lado de fora e sempre perder do lado de dentro? É aqui onde o bicho pega. É aqui onde as coisas mais esquisitas se escondem e que estão à espreita para a qualquer momento acabar com a sua vida e acabar com sua família. E é por isso, irmãos, que a atitude que nós devemos ter em família, quando encontramos nossa família, por vezes em dificuldade, passando por certos dramas, por várias provações, a atitude que nós devemos ter, por vezes, que é simples, embora não seja fácil, para resolver um problema ou outro, é sentar, conversar e dizer assim: eu estou errado. O problema sou eu. Eu pequei contra o Senhor. Preciso me arrepender. Às vezes, irmãos, a coisa se resolve simplesmente o marido sentando à mesa com a esposa e com os filhos, dizendo: olha, eu não estou aqui, não é para dizer e mandar, eu estou aqui para pedir perdão. Eu estou aqui para dizer que eu não sou o pai que eu tanto gostaria de ser. Eu estou aqui para dizer que eu não sou esse esposo que eu tanto deveria ser, à luz das Escrituras. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso de santidade. Eu preciso de santificação. E aí, nessa dinâmica do perdão que há na família, as coisas podem se ajustar, irmãos. Talvez isso seja tudo que você esteja precisando. Para de brigar, para de arengar. O problema está aí no seu coração. O problema é você. É como disse Chesterton, não é? A revista Times, a de Londres, tentou reunir as maiores mentes, os maiores intelectuais do século XX, para discutir a grande questão, o que há de errado com o mundo, e que cada um daria a sua contribuição. E aí Chesterton, o Gilbert Chesterton, ele recebeu o que há de errado com o mundo, a grande pergunta em questão, e ele simplesmente disse: o que há de errado com o mundo? Eu, cordialmente, Gilbert Chesterton. Entrei. O problema está em você, o problema está em mim, o problema está na esposa, o problema está nos filhos, o problema está no coração nosso, irmãos. E nós resolvemos isso com arrependimento, com necessidade de santificação, com anseio por uma vida cheia do Espírito. Porque perceba que quando Paulo vai falar de família, lá na carta aos Efésios, antes de qualquer coisa ele diz assim: não vos embriagueis de vinho ou com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, apenas depois disso é que ele vai falar dos deveres conjugais, do homem como Cristo, cabeça do lar, da mulher sendo submissa, dos filhos dentro dessa estrutura hierárquica de autoridade. As coisas só funcionam a maneira que deve ser, conforme o Novo Testamento, pelo poder do Espírito Santo, operado em nós pela graça de Cristo Jesus. E o chamado, portanto, não é outro a não ser: arrependa-se dos seus pecados. Mas em segundo lugar, irmãos, por que família é assim? Por que família é tão difícil? Por que família é complicado? Por que família é algo tão assim, cheio de problemas? Em segundo lugar, porque a família
é o contexto mais adequado para revelar as inadequações dos seus respectivos membros. A família é o contexto mais adequado para revelar as inadequações dos seus membros. É nesse contexto aqui de família que Adão e Eva percebem que, por exemplo, estão nus depois do pecado. Vejam comigo aqui em Gênesis capítulo 3, o versículo 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. É justamente essa mediação que um faz para o outro que dá essa percepção do quão inadequado o outro é ou está. Como efeito do pecado, ou como efeito imediato do pecado, os olhos se abrem, os olhos dos dois, e ambos percebem que estão nus, desnudados. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então, note, o ambiente familiar, o contexto familiar, ele é o mais adequado para revelar as inadequações dos seus membros. E aqui há duas coisas que merecem a atenção nossa: imprevisibilidade e vergonha. O que acontece aqui em Gênesis capítulo 3 é imprevisível, humanamente falando. Por mais que o casal fosse alertado sobre os efeitos malditos ou as consequências hostis para eles mesmos do pecado, os efeitos mortais disso, por mais que eles tivessem sido alertados, mas eles não tinham ideia, eles não tinham noção, até porque eles não tinham experimentado isso ainda. E eles assim, depois que praticam a desobediência como um ato de incredulidade, eles se pegam dessa forma, não é? Nus. E agora? Estava tudo bem com os nossos primeiros pais. De repente a coisa descambou, descarrilhou. Não é assim na nossa família? Às vezes está tudo bem. Assim. De repente, você diz: rapaz, como é que isso veio parar aqui dentro de casa? Como é que isso aconteceu? Por que desse confronto? Por que desse conflito? Família é imprevisível. Uma hora está tudo bem, de repente pode ficar tudo mal. As coisas podem estar assim, sabe, caminhando muito bem, de repente. E outra, se é assim imprevisível, então significa dizer que você não pode garantir absolutamente nada. Você não pode garantir, por exemplo, que os seus filhos vão seguir a cartilha. Eu vou citar novamente aqui Provérbios. Está lá Provérbios. Ensina a criança o caminho que deve andar. No final, ele não vai se desviar, quando crescer não vai se afastar. Nós sabemos que isso não é uma promessa de salvação, mas sim um ensinamento, né, bíblico de sabedoria e até mesmo daquilo que a criança aprende como habilidade e que no final ela não vai se esquecer do que aprendeu. Mas às vezes, irmãos, fazendo uma aplicação maior, nós ensinamos aos nossos filhos como eles devem andar, como eles devem se comportar, como eles devem agir, e as coisas podem se tornar como Eclesiastes. Você sonha que seu filho seja assim, seja assado, seja dessa maneira, e não é sempre assim. As coisas não acontecem assim. Você se casa e nutre aquela expectativa do lar doce lá, e de repente uma traição. Quem esperava uma traição?
Rapaz, como é que está fulano? Não, fulano se separou, o marido abandonou a casa. Disse, rapaz, como foi isso? Família é imprevisível. É porque a gente já está acostumado aqui com esse relato da queda, mas se você olhar direitinho, estava tudo muito indo bem, irmãos. De repente, a serpente intrusa. Estava tudo indo muito bem. A coisa despenca. Não tem nada mais previsível em nossas famílias do que a sua imprevisibilidade. Você não pode garantir absolutamente nada. Você não pode garantir que sua mulher vai ficar com você para sempre, até o último dia da sua. Não pode. Você não pode garantir que seus filhos vão ficar sempre nos caminhos do Senhor. Não pode. Você não é Deus. Agora tem uma coisa, irmãos. Nós não podemos garantir, mas nós temos o Senhor, nosso Deus, que nunca é pego no contrapé. Tudo está previsto dentro do seu decreto eterno. Até mesmo as imprevisibilidades mais catastróficas da nossa família. Coisas que nos assustam, coisas que ameaçam a nossa vida marital, a nossa vida com relação à criação de filhos. O Senhor, nosso Deus, está no controle de todas as coisas. Está no controle do vendaval que acontece na nossa casa. Está no controle dos conflitos, dos bate-bocas. Está no controle da falta de harmonia por vezes. Está no controle de absolutamente tudo. Assim como estava no controle do que estava acontecendo aqui no Éden. Vocês sabem muito bem que essa história aqui não é uma história que está saindo fora do plano original de Deus. O plano original de Deus permanece. Esse plano de manifestar a sua graça por meio de Cristo Jesus, ele permanece inabalável. E essa queda aqui faz parte desse plano, muito embora a queda entristeça o próprio Deus, mas não o pega de surpresa, ele não é demovido do seu trono, ele não é estremecido com relação a isso, mas tudo isso faz parte do bom propósito de Deus para os seus. E é isso também que é aplicado à sua família e à sua casa. Eu não sei o que está se passando, não sei o que é que está acontecendo, eu não sei qual é a provação mais absurda que você está enfrentando na relação com os seus pais, na relação com o seu cônjuge, mas saiba que Deus é soberano sobre o seu lar, Deus é soberano sobre a sua casa, os céus governam a terra e a sua casa faz parte desse governo. Pastor, assim a minha família está só por um fio, tá? O Senhor está no controle. Eu queria fazer alguma coisa, não tem muita coisa o que fazer, não é? A não ser se arrepender, se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tu que podes garantir todas as coisas conforme a manifestação do teu poder. Família é imprevisível. Mas também, além desse aspecto da imprevisibilidade, há outro aspecto aqui, que eu fiz questão de destacar, dentro desse contexto maior da inadequação dos nossos membros, que é o aspecto da vergonha. Família não é um contexto que revela apenas a imprevisibilidade dos seus membros, mas família é um contexto também que revela, sobretudo, a vergonha dos seus membros. Eles se dão conta que estão nus, eles estão envergonhados, eles estão desnudados e, portanto, pela mediação do outro, pela visão do outro, um fica assustado com o outro pelo que se tornaram. Foi imprevisível e foi vergonhoso. E aqui nós abordamos uma outra faceta do problema do coração, o pecado.
E essa faceta talvez seja o miolo do problema: vergonha. E é na família onde essa vergonha é acentuada. Porque na família, irmãos, a gente não tem como se esconder por muito tempo. No contexto familiar, a gente não tem como ficar trancado dentro do quarto para que o outro não veja como a gente de fato é. Uma hora a gente sai. É no contexto familiar que o marido passa a conhecer melhor a sua esposa passa a conhecer melhor o seu marido, os filhos passam a entender melhor quem são os seus pais. Mais do que isso, não é entender apenas e compreender, mas ver a vergonha que há em cada um de seus membros. No contexto familiar, não tem como sustentar por muito tempo o baile de máscaras. As máscaras vão caindo aos poucos. Vai sendo revelado o pior de nós. O nosso lado, assim, obscuro, talvez ninguém saiba, mas a nossa família sabe. E é esse problema, irmãos, que nos persegue, que nos incomoda, que está sempre latente, o problema da vergonha, que deve ser resolvido e que os nossos primeiros pais tentaram resolver. Notem que depois da vergonha, o primeiro ato é cobrir a vergonha. E o que é que eles fazem? Folhas de figueira. Eles tentam providenciar aquilo para corrigir um problema, que é o problema da vergonha. E é isso que a gente tenta fazer assim no nosso ambiente familiar também. Estamos sempre querendo colocar folhas de figueira, reparar alguns problemas de vergonha. Sempre querendo provar alguma coisa, sabe? Querendo provar que não é isso, não é aquilo que o outro pensava, que... Você vai lembrar, ou você pode lembrar, do primeiro filme, Rocky Balboa, interpretado pelo ator americano Sylvester Stallone. E vocês lembram quando o Rocky vai para a luta com Apolo? Antes da luta, na noite anterior, ele está na cama com a sua namorada, Adrian. E ele diz assim: Adrian, eu não quero vencer a luta. Eu só quero chegar ao fim dela. Nunca ninguém ficou 15 rounds com Apolo. Eu quero ficar os 15 rounds. Ainda que ele afunde minha cabeça. Ainda que eu seja estraçalhado por ele. Eu quero permanecer. Eu quero ouvir o sino tocar. E ainda que eu perca, eu só quero uma coisa. Eu só quero provar que eu não sou mais um vagabundo do bairro. Olha o que ele quer, irmãos. Ele só quer provar que não é mais um vagabundo do bairro. E tudo que a gente quer, no fundo, é provar que a gente não é mais um vagabundo do bairro. O pai de família trabalha, porque ele quer provar que não é mais um vagabundo. O problema da vergonha está latente. A mulher se esforça para fazer as coisas, até trabalha, faz, cria filhos, ela quer provar também. Os filhos também querem provar alguma coisa. E nós chegamos, às vezes até sem perceber, nós chegamos no enigma do problema, quando nós falamos assim: eu não preciso provar mais nada para ninguém. Quero provar só para
para mim mesmo, que é o que Rock faz. Eu quero provar para mim mesmo, ele diz, que eu não sou mais um vagabundo do bairro. Ele está com esse problema. E a gente quer provar para nós mesmos que não somos tão vergonhosos assim. E a gente faz isso como, irmãos? Com folhas de figueira. Às vezes é o trabalho, às vezes é a educação física. Eu vou provar. Às vezes são os estudos. Eu vou estudar. Eu vou provar. Mas no fundo, todo mundo aqui tem vergonha. E o problema da vergonha não se resolve com folhas de figueira. A propósito, se você ler o texto, Gênesis 3, o Senhor vai providenciar uma outra roupa de pele, que certamente implica na morte de um animal que serviu para vestir o casal. Animal este que está apontando para o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo, e que veio Jesus Cristo. E que com base no seu sangue e sua justiça, toda a nossa vergonha é coberta. O problema da nossa vergonha familiar é resolvida na cruz do Calvário. Você não precisa sentir tanta vergonha assim, porque o sangue de Cristo te cobre. Você tem vestes de justiça. Sim, você não é tão bonitinho assim. Sim, você não é tudo isso, verdade, mas você é um filho amado de Deus. Alguém por quem Cristo morreu. Com muitos equívocos, com muitos erros, com muitos problemas, mas você foi adotado na família de Deus por causa do seu irmão mais velho, Jesus Cristo. A tua culpa foi perdoada. Na cruz do Calvário os teus pecados foram pagos. O Senhor fez uma aliança com tua família, cobriu a vergonha da tua família, cobriu a vergonha da tua culpa. Não precisa se sentir mais assim. Sinta-se com base numa confiança, na fé, alguém amado por Deus, perdoado por Ele. E diante dele, você não precisa provar nada. Você é um pecador, como eu sou um pecador. Nós somos pecadores miseráveis. Ele sabe quem a gente é. Mas ele resolveu nos amar com um amor leal, com um amor de aliança, com um amor pactual, com um amor que nos chama para a sua família e que não fica apontando para a nossa cara os nossos erros, os nossos defeitos. Pelo contrário, fica chamando a nossa atenção sempre para o sacrifício que nos salva da nossa vergonha. Porque, irmãos, de fato, às vezes, pelo fato da família ser esse contexto de vergonha, acaba sendo uma arena de acusação. E você? E você? E você? E o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, diz: para. A gente já sabe aqui. Eu assumo a dívida de vocês. Eu assumo o problema de vocês. Eu assumo a vergonha de vocês. E a justiça desse irmão mais velho, Jesus Cristo, é colocada na nossa conta. Você não precisa ter mais vergonha. E com base nisso, você pode dizer para sua esposa: eu te perdoo. A sua esposa pode dizer para você: eu te perdoo. Você pode olhar para os seus filhos e dizer: eu sei que vocês não são tudo isso, mas eu amo vocês, porque o Senhor fez uma aliança conosco. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, por que família é assim? Por que família é complicado? Por que família é esse sofrimento todo? Terceiro e último lugar, porque família, ou a família, está protagonizando o que nós chamamos de
batalha cósmica. A família é protagonista no palco da batalha cósmica. Em outras palavras, família é batalha espiritual. Ora, não é o que temos aqui em Gênesis 3,15, o que nós conhecemos como proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, o que tem implicações de batalha espiritual. Olha, porém inimizade, versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A promessa aqui é de Jesus Cristo, que virá para salvar as nossas famílias. E esse Jesus Cristo é o descendente da mulher. E esse descendente da mulher será ferido. Será ferido pela serpente. O que vai ocorrer na cruz do Calvário, como nós sabemos. Então, a partir de então, o que temos? O projeto salvífico, o projeto de salvação de Deus para as nossas famílias, sendo executado por meio das famílias malditas da terra. E que receberam em Abraão a promessa de serem abençoadas. Quando então nós lemos a história das famílias, à luz do relato bíblico e sem filtro, quando nós olhamos, o que temos é sempre essa expectativa do descendente, que é o nosso Salvador, e uma vez que isso é uma verdade histórica, Satanás, essa serpente que invadiu o Éden, o leão que ruge ao nosso derredor, o dragão, o diabo, com o exército infernal, vem contra as famílias. E aqui nós podemos ver isso no Gênesis o tempo inteiro. Ora, se a salvação vem pelo descendente, por que você acha que ao longo dessa história o que mais se tem de maneira sistemática são mulheres com madres cerradas? E Deus intervindo o tempo inteiro, fazendo com que essas mulheres estéreis dê à luz. O Senhor intervindo na história dizendo, eu vou cumprir a minha promessa, eu vou cumprir a minha promessa. Quando você chega no Êxodo, você tem ali um levante acentuado do inferno com o faraó, que com medo de uma rebelião, o povo se multiplicando, manda matar todas as crianças do sexo masculino. E isso tem uma implicação direta com o descendente. Aliás, lembre-se de Moisés, que é o libertador do povo e que está apontando para o grande libertador. Ele vai nascer em meio a toda essa guerra. E é assim ao longo da história, até você chegar no Novo Testamento. Maria e José fugindo por causa do decreto que há de Herodes, a morte dos inocentes. Então você vê o tempo todo batalha espiritual. E por quê, irmãos? Por que isso? Não é porque a família, ela carrega valores éticos, morais, que devem ser respeitados. Isso não afronta Satanás, necessariamente. É porque a família carrega justamente a promessa do Salvador das famílias imorais, que não conseguem cumprir a ética do reino como deveria. Família é muito mais, irmãos, do que um aglomerado genético. Família aponta para Deus. Ora, a nossa liderança sobre a nossa família e a nossa relação, a relação do marido com a esposa, o que é que Paulo fala em Efésios capítulo 5? Ela está simbolizando algo. O nosso casamento é um mistério, por causa de quê? O mistério é Cristo e a igreja, é essa relação. A família sempre está apontando para isso. Quando eu cuido dos meus filhos, como devo, eu estou apontando para o cuidado paternal de Deus. A família aponta para algo, ou para alguém maior do que ela, o próprio Deus. É por isso que é batalha espiritual. E às vezes, irmãos, nós estamos comprando a briga errada.
A briga não é com o marido, mulher. A briga não é contra a mulher, homem. A briga não é contra os seus filhos. A briga não é contra os seus pais. A briga é contra Satanás e seus demônios. É o que Paulo vai dizer no final da carta aos Efésios. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Repito, às vezes nós estamos comprando a briga errada, enquanto o diabo ri da nossa cara. O que é que precisamos fazer em meio a essa guerra? Utilizar, e aqui vem uma sugestão bem prática, utilizar, irmãos, aquilo que Joel Bick chama de a maior arma no arsenal de Deus. Qual é a maior arma no arsenal de Deus? Oração. Às vezes é melhor calar e orar. A esposa de Lutero, a Catarina, tinha problemas no relacionamento, por razões óbvias, mas ela costumava enfrentar com muito bom humor o casamento dela com Lutero, que tinha fortes crises de depressão, e que às vezes vinha para ela assim com sermões, para dizer que estava certo. Isso estava estremecendo a relação dos dois. E aí tem um relato muito interessante que diz que Catarina tinha o hábito de, quando Lutero vinha para cima dela com um sermão, para falar um bocado de coisa contra ela, assim: antes do sermão, faça uma oração. Olha aí uma dica. Antes do sermão, faça uma oração. Meus irmãos, nós precisamos orar pelos nossos cônjuges. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Nós precisamos ver os nossos filhos dormindo, levantar as mãos e dizer assim: Senhor, cuida, protege-os das investidas de Satanás. Proteja, Senhor, a minha esposa das investidas de Satanás. Protege o meu marido, Senhor, da fúria de Satanás. A nossa guerra, irmãos, é contra Satanás e seus demônios. Nós não podemos perder isso de vista. Orar pelas nossas famílias, orar e orar pelas nossas famílias. Ore pelo seu filho. Como diz aquele slogan, das Déboras: mães de joelhos, filhos de pé. Ore pelos seus filhos. Tem uma ameaça aí no seu casamento, ore pelo seu casamento. Ore, diga: Senhor, não posso fazer muita coisa, mas Tu podes. Quero concluir dizendo o seguinte: a pior coisa que pode acontecer no seu lar já aconteceu. E a melhor coisa há de acontecer. A pior coisa que poderia ter acontecido no seu lar, ou que pode acontecer no seu lar, já aconteceu. O seu irmão mais velho foi cruelmente assassinado. Nada se compara ao que fizeram com o Filho de Deus. E observe essa morte pelo viés da família. Maria, a mãe de Jesus, estava lá ao pé da cruz. Seu filho sendo assassinado como um criminoso. Eu gosto muito de um autor, quando ele diz assim: olha, possivelmente parte da família do bandido estava lá também. Porque quando a gente olha para o ladrão da cruz, não é? A gente só pensa no ladrão da cruz sendo salvo, mas a gente não pensa na família dele. Ele tinha família. E provavelmente ali tem uma conversa do tipo assim: rapaz, a gente deu tanto conselho a esse indivíduo e ele foi parar aí, ó, tá vendo? Recebeu o que... Mas ninguém sabia que Jesus estava dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas voltando para a família de Jesus,
Estão todos ali vendo aquela horrenda morte. E nessa perspectiva familiar, a maior tragédia da humanidade está acontecendo. A pior coisa que poderia acontecer na nossa família, a morte do nosso irmão mais velho, já aconteceu. E por meio dessa morte, por meio da crucificação, por meio desse ato violento contra o Filho amado de Deus, por meio disso, nós temos salvação, nós temos justificação. O pior já aconteceu. O pior não é uma traição, o pior não é uma rebelião do filho. Isso é ruim, isso é muito ruim. Mas o pior já aconteceu, a morte do Filho de Deus. Por quê? Porque isso implicou em toda a concentração de maldição da parte de Deus sobre a vida de Jesus, o que iria cair sobre as nossas famílias. Não vai acontecer mais. O pior que poderia acontecer já aconteceu, e o melhor ainda vai acontecer. Porque se Jesus, que morreu e ressuscitou, prometeu voltar, e é nesse retorno que toda a nossa família será consertada para todo sempre. Não haverá mais queda, não haverá mais separação, não haverá mais divórcio, não haverá mais briga entre marido e mulher, não haverá mais discussão entre os filhos, não haverá mais rebelião na família, nada disso. Porque a família de Deus estará reunida para sempre na presença daquele que é o Salvador das nossas famílias. E eu faço questão então de encerrar com o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações, das nossas famílias. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor, Deus, os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Nunca mais nossas famílias irão experimentar a noite escura da alma. Estaremos para sempre no clarão da graça de Deus.